Alô, amigos, eu sou Humberto Goulart, correspondente da Agência Servidores aqui em Brasília, e hoje eu tenho o prazer de receber para uma conversa o Otton Pereira Neves, secretário-geral do Sindicep aqui de Brasília, porque a questão sindical tem sido colocada como assunto nos últimos tempos, principalmente porque o governo federal queria e quer ainda, me parece, diminuir o salário dos servidores públicos. Mas o Supremo Tribunal Federal, numa decisão do Supremo, diz que os salários são irredutíveis. E eu gostaria de conversar com o Otton para a gente saber como é que esta notícia repercutiu em meio aos servidores aqui do Distrito Federal. Muito obrigado por nos atender, Otton. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, meu caro Humberto. O prazer é nosso ter essa oportunidade de estar falando aqui na Agência Servidores, para a nossa categoria, enfim, para o público em geral. E como é que repercutiu na categoria a decisão do Supremo, Otton? Olha, infelizmente, a gente já está acostumando com esse tipo de ação do governo Bolsonaro Guedes. Tá? Na campanha eleitoral, eles não esconderam essa tentativa de desconstruir o Estado. E a forma mais direta de desconstruir um Estado é você atacar os seus trabalhadores. Né? Então, é mais um ataque, não apenas uma tentativa de ataque, não apenas ao bolso do servidor, sua remuneração, mas ao serviço público em geral. Porque sem o trabalhador, como é que o Estado vai prestar serviço público à população? Então, Otton, mas vocês percebem que ainda há essa tentativa? Me parece que esta semana, ou a semana passada, o Guedes andou falando que gostaria, inclusive, de mudar a Constituição para que o Supremo não possa tomar uma decisão como tomou. Como é que o servidor, como é que vocês estão se preparando para esse tipo de coisa? Veja só, eu acho que eles não vão desistir fácil. Isso está... O Guedes tinha dado uma declaração semana passada que ia deixar isso quieto, não ia ter mais reajuste, não teria mais concurso público e que a própria natureza se cuidava de acabar com os servidores públicos, né, pelo decorrer do tempo, sem ingresso de novos servidores, sem aumento salarial. Mas eu acho que a pressa dele é maior, não vai esperar isso. Então, eles continuam insistindo, porque a gente vê no governo, né, um monte de confusões, as mais absurdas, que eu acho que o pior pessimista não teria avaliação que seria tão ruim um governo que não governa e, além disso, envolvido em mil e uma ilegalidades de toda espécie. Né? Mas, enquanto isso, o Guedes vem fazendo seu papel. Né? Nós, servidores, já sofremos com o congelamento salarial, né? A suspensão de concurso público, tentativa de acabar com a estabilidade no emprego. Quer dizer, só ataques para os servidores e para o serviço público. Enquanto isso, o governo Bolsonaro, o presidente da República, faz um acordão no Congresso com o Centrão, né, que está justificando, inclusive, trocas de ministros, para poder garantir não ter, por um lado, o impeachment e, por outro, também tentar evitar a cassação da chapa. Nós, do sindicato, meu caro Humberto, a gente já chegou à conclusão que a nossa luta tem que ser uma luta com os demais trabalhadores, com o povo brasileiro, porque não há futuro minimamente decente para o povo brasileiro. Nós temos que trabalhar pelo fim do governo Bolsonaro.
Aí tem que incluir, evidentemente, junto o Mourão, né? Eu acho que nós temos que construir uma força nacional, não a militar, uma força social, no sentido de interromper esse governo, que é o governo da destruição, do desastre, levando, né, a nação brasileira assim, para o caos, entregando a nossa riqueza, soberania nacional em jogo, o serviço público de saúde, educação, programas sociais, proteção ao meio ambiente, segurança, tudo comprometido. Enfim, nós precisamos criar essa condição para fazer um enfrentamento diferente. E, evidentemente, o servidor público é um trabalhador que está na linha de frente, né, no enfrentamento dessas coisas. Porque nós somos o elo entre o executivo, né, e o povo. Então, nós temos essa consciência e estamos, de uma forma bastante empenhada, em buscar uma unidade para levar em frente esse projeto, e que a única saída que nós temos, né, é trabalhar o quanto antes pelo fim do governo Bolsonaro. Otton, eu acompanhei como jornalista no Congresso Nacional, nas ruas, o trabalho de vocês, de todos os sindicatos ligados aos servidores públicos aqui em Brasília, principalmente o trabalho do Sindicep, em várias oportunidades. Agora, esta pandemia pegou a todos de surpresa e tirou a proximidade com o Congresso Nacional. Por exemplo, no governo Temer, foi a ação dos servidores públicos que conseguiu barrar a reforma da Previdência. Mesmo com uma ação forte, não foi possível nesse governo, porque havia uma força muito grande no Congresso. E neste momento em que há ataques aos servidores, o servidor, eu imagino, gostaria de estar na linha de frente, gostaria de estar lá pelo Salão Verde, gostaria de estar no gabinete dos parlamentares. Como é que o sindicalismo se reinventa, se refaz para conseguir barrar essas tentativas de ataques que vêm do próprio governo, que é até bastante estranho, não é? Veja só, a pandemia nos pegou de surpresa, mas nem tanto. Porque pandemia, se tivesse investimento na saúde pública, ela era controlada. É inevitável o vírus, é coisa da natureza, mas se tivesse investimentos, teria sido evitada, porque é um caos. O Brasil, nessa situação, o mundo inteiro está, mas o Brasil está tomando a dianteira do desastre em relação ao enfrentamento da pandemia. Nós temos que nos reinventar mesmo, né, com a pandemia. Nós defendemos que o trabalho tem que ser um trabalho remoto, né, exceto para quem tem que estar à frente em algumas atividades. Né? Nós temos 5 hospitais, faz parte, seus trabalhadores faz parte da nossa categoria, do nosso filiado. E a gente está dioturnamente correndo atrás, exigindo as EPIs, né, equipamento de proteção individual, a testagem, né, enfim, todos os cuidados que eles precisam realmente trabalhar. Infelizmente, estamos vendo muitos casos, inclusive no Hospital das Forças Armadas, que os trabalhadores fazem parte da nossa base. HUB, trabalhador da HUB, que são contratados pela EBSER, uma empresa pública, também faz parte da nossa base. Lá na HUB tem mais profissionais doentes com Covid-19 do que pacientes. É assim uma coisa inacreditável. Né? Mas a gente tem que nos reinventar. A gente está trabalhando muito nas redes sociais, a gente sabe que é insuficiente, ainda mais para enfrentar esse poderio dos fake news, né? Enfim, que inclusive ajudou muito o Bolsonaro conquistar a vitória. Né? Agora, hoje eu tive reunião mais cedo da diretoria do sindicato e nós vamos continuar com o trabalho remoto. Diretores e servidores que têm condições, a gente tem um trabalho essencial que tem que ser feito presencial.
são os atos. Ele já fez 5 atos nesse período da pandemia. Atos mais simbólicos, com 60, 100 pessoas. A gente tem, para divulgar, é difícil sair na mídia tradicional, mas a gente tem feito, já fizemos 5 atos, mantendo a distância de 2 metros, máscara, álcool gel. O transporte, eu preocupo com, se for 50, 100 participantes, tem que cuidar de cada um para ver como é que vão voltar, como é que vai chegar em casa. E uma das lutas, hoje mesmo a gente esteve no MCTI, porque lá querem voltar ao trabalho agora, semana que vem. E nós fizemos um ato lá, um ato simbólico, dizendo que é inaceitável um trabalho que pode ser feito em casa, remotamente, basta das condições que não são tão caras assim, sem nenhum prejuízo para o Ministério. Para que juntar gente que é inviável o controle quando você tem acesso aos ministérios, aos órgãos públicos? É a catraca, é o elevador, é a sala, ar-condicionado. Brasília é um caos. Ar-condicionado em Brasília, né, mesmo no frio, as pessoas não desligam. E é um depositário do vírus. Então, a gente está conseguindo, que já tem mais de um mês, que vários órgãos, tanto ministérios, autarquias, fundações públicas, querem retornar o trabalho presencial. A gente vem lutando com atos, com o Ministério Público. O Ministério Público Federal tem nos ajudado e vários têm recuado. Infelizmente, não conseguimos recuar no Palácio do Planalto, que é nossa base também, os servidores de carreira lá, não conseguimos evitar. O secretário adjunto de comunicação do Palácio do Planalto foi demitido, tirou do cargo porque ele, entre aspas, era um aliado, comungava com a nossa ideia, ele foi defender isso lá e o presidente mandou demitir. Enfim, nós estamos tendo, por enquanto, com muito esforço, mantido o pessoal em casa ainda. Evidentemente que as chefias, que não têm controle, os cargos comissionados, estão trabalhando. Hoje mesmo, mais cedo, eu recebi uma reclamação do FNDE, que esse negócio de trabalho remoto, eu estou trabalhando agora 24 horas, 7 dias por semana. Né? O pessoal do FNDE reclamando que estão chamando o pessoal para retornar, e uma denúncia que as chefias, né, estão trabalhando sem máscara, não usa máscara ou gel, na linha do Bolsonaro. Aí eles conseguiram fazer algumas imagens para mim, aí a gente canaliza isso para o Ministério Público. E com isso a gente vai conseguindo segurar um pouco. A pandemia não tem controle nenhum, né? A pandemia, até a China, a gente viu hoje a informação, né? 500 mil de chineses em volta de Pequim estão isolados. O isolamento lá é isolamento mesmo. O chinês, aonde diz que já tinha, né, um tempo atrás, passou mais de um mês sem ter um caso. Agora voltou, primeiro lá naquela distribuidora, né, um centro de distribuição de alimentos, uma cidade próxima a Pequim, onde apareceram 47 casos, agora em volta de Pequim, com 500 mil de chineses confinados. Quer dizer, aonde tem toda uma estrutura, está nessa situação. Então, nós não podemos, de forma alguma, permitir o trabalho presencial onde não é essencialmente necessário. Mas, voltando à sua pergunta inicial, o argumento que eu dei hoje para a direção foi: olha, nosso trabalho enquanto sindicalista também é essencial, nós temos que ir para a rua. Quem não está no grupo de risco, com todos os cuidados, com o transporte que a gente consegue disponibilizar lá também, distanciamento, porque senão a gente não vai conseguir reverter ou pelo menos interromper essa tragédia que é o governo Bolsonaro-Mourão.
Otton Pereira Neves, secretário-geral do Sindicep, muito obrigado pela entrevista e muito obrigado por nos compartilhar com a gente esses esclarecimentos a respeito das ações que vocês estão fazendo e que são muito importantes para o serviço público e para o servidor público. Muito obrigado pela entrevista e muito sucesso no seu trabalho. Muito obrigado, meu caro.